A nossa palestra de hoje aqui é falando sobre polímeros naturais e sua aplicação na indústria farmacêutica. A gente sabe, né, que os polímeros estão no nosso dia a dia, são materiais que estão em nosso cotidiano. E também sabemos que ele é empregado em diversos medicamentos, tá? Na composição de medicamentos. Eles são vendidos tanto nas embalagens, eles aparecem nas embalagens, como também nos próprios medicamentos, fazem parte da composição dos medicamentos. Então, nós temos soluções, xaropes, elixir, e aí os polímeros estão lá como solubilizante ou estabilizante. Dentre os polímeros, nós podemos citar os polímeros hidrossolúveis, como a gelatina, o polióxido de etileno, o poliálcool vinílico, o polivinilpirrolidona e o polietileno glicol. A gente vai perceber durante a nossa apresentação que na verdade, venho falando sobre os polímeros naturais, mas eu não posso deixar de falar de alguns outros que são também muito importantes para a indústria farmacêutica. Bom, falando de polímeros naturais, né? Eles também são conhecidos como biopolímeros, que são polímeros ou copolímeros que são produzidos a partir das matérias-primas renováveis. Em sua grande maioria, eles são obtidos por biogênese. Dentre eles, nós podemos apresentar o amido, que é conhecido, né, de todo mundo na cozinha, o algodão, que é também um material muito conhecido na área têxtil. Nós temos as proteínas, que é muito conhecida também tanto na parte nutricional, quanto na parte médica, na parte farmacêutica. Nós temos também a borracha natural, que também é um polímero bastante amplo, bastante divulgado. Bom, como são polímeros, eles são originados de seus monômeros. Então, a gente pode dizer que os monômeros do amido, por exemplo, é a molécula de alfa-glicose. Já no caso do algodão, nós temos a beta-glicose. Das proteínas, nós temos os alfa-aminoácidos, e da borracha natural, nós temos a cadeia lá de isopreno, tá? E assim, a gente já pode também falar um pouquinho aqui rapidamente, que existem outros monômeros que podem obter também a borracha natural de forma sintética, só que eles são originados de material renovável, como o farneseno e o mirceno, que são aglomerados da molécula de isopreno. Bom, nós também sabemos, como eu falei, né, os polímeros são apresentados, né, em diversas aplicações básicas, né, tanto como seringas para injetáveis, como transporte ou mesmo proteção dos remédios, e também atualmente nas vacinas, não só nos frascos, com aquela borrachinha onde a gente espeta a seringa, mas também no seu interior. Na nossa apresentação, eu vou falar alguns polímeros que já têm sido aplicados no desenvolvimento de vacinas. E, como nós estamos ainda na pandemia, né, não podemos esquecer isso, o desenvolvimento de vacinas utilizando os próprios polímeros. Bom, se a gente está falando de polímeros relacionados à indústria farmacêutica, nós temos que saber que eles estão correlacionados com os insumos farmacêuticos. Bom, a gente sabe que os medicamentos são mistura de compostos químicos, dentre eles eu tenho um princípio ativo, onde está lá o princípio ativo ou o princípio medicamentoso que eu preciso para trabalhar em meu organismo. E aí, nessa mistura, eu posso ter compostos que vão auxiliar, são materiais auxiliadores durante o processo que vai trabalhar o meu remédio no meu organismo, ou também temos compostos que servem como incipientes ou cargas, que não vão fazer, só estão lá para auxiliar de uma forma o processo, ou para aumentar o tamanho do material, ou para fazer carga, ou simplesmente eles vão ser degradados depois de realizar a função básica, que é apenas transportar o medicamento. Então, qual a relação que eu tenho entre os produtos, os insumos farmacêuticos e os polímeros? Bom, os polímeros são principalmente aplicados dentro desses produtos farmacêuticos como formulações que são aplicadas em revestimentos. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de uma cápsula, onde essa cápsula é feita de material polimérico, e o princípio ativo está numa mistura aqui também, que muito provavelmente nessa imagem é uma mistura de um material incipiente, que é a base de polímero natural, onde o fármaco está inserido naquelas bolinhas amarelas que vocês estão vendo ali. E aí, assim, como eu mostrei aquela cápsula, é bom a gente saber que existem tipos e formas de comprimidos de medicamentos farmacêuticos. Eu tenho os comprimidos, aqueles basicões, né, aqueles mais brancos, né, que normalmente não possuem brilho, são opacos. Existem os comprimidos que já apresentam um certo brilho ou cores, né, que são, aí no caso,
são trabalhados com revestimentos. Os comprimidos, eu posso dizer que o material polimérico ele serve como carga de enchimento para aumentar o volume do medicamento. Temos as drágenas, que elas têm os núcleos, né, onde está o princípio ativo, mas elas são compostas por diversas camadas de revestimento, né? Lembra muito aqueles docinhos tipo M&M, quando a gente parte assim, lembra muito aquilo. E temos as cápsulas que eu apresentei lá, que é um invólucro, e dentro desse invólucro pode ser aberto ou não, né? E normalmente eles são fechados. Esses invólucros são de polímeros, e no interior deles eu tenho o meu medicamento, que eu também posso ter um medicamento onde há uma mistura polimérica lá. Bom, é importante dizer que os polímeros nessa área medicinal, nessa área farmacêutica, ela apresenta valores de mercado absurdos. A movimentação de dinheiro relacionada à indústria farmacêutica é surreal. Só para vocês terem uma ideia, eu tentei achar um material que é muito difícil, inclusive essas informações são difíceis de conseguir, essas informações são pagas, né? Você tem que pagar em torno de 5 a 7 mil dólares para você conseguir um relatório. Então, eu consegui buscar aqui um relatóriozinho, um recorte de um relatório, onde diz que o mercado de polímeros médicos, né, até 2024 vai exceder 24 bilhões. Mas essa informação era de 2015, 2016, existem relatórios até de 2018. Não se esperava a pandemia. Então, é muito provável que esse valor ultrapasse 24 bilhões para os próximos anos. Então, só para vocês terem ideia do quanto que é comercializado, de quanto que a fatia de mercado em que os polímeros dentro da indústria médica, dentro da indústria farmacêutica, ele contribui. Bom, qual é a função desses polímeros naturais que estamos trabalhando na indústria farmacêutica? Eu tenho, então, a função como medicamento tradicional, eu tenho como atuando em sistemas de liberação de fármacos e também tenho o sistema de liberação de fármacos com desempenho terapêutico avançado. O primeiro a gente pode dizer que é mais aqueles medicamentos tradicionais, né, que são aqueles, como eu não gosto de fazer propaganda, mas não tem como a dipirona em pastilha, né, em comprimidos, né? E o sistema de liberação é aquele que consegue manter o medicamento mais prolongado dentro do nosso sistema. E o sistema de liberação de fármaco com desempenho avançado são aqueles que são trabalhados com materiais polímeros, com nanomateriais, tá? Atua-se com nanotecnologia. E aqui, como eu falei, são nanomateriais, então eu vim falando um pouquinho como é que funciona, como é que fica o ativo farmacêutico ou o princípio ativo dos remédios, né, nesses tipos de materiais mais avançados. Então, aqui eu tenho a questão da nanocápsula, né, onde eu apresento a primeira opção, né. Eu tenho uma parede polimérica, e aí eu tenho um núcleo oleoso, e aí eu tenho nesse núcleo oleoso o meu fármaco dissolvido. Eu também posso ter ele também absorvido às paredes da minha nanocápsula, que, como eu falei anteriormente, é uma nanocápsula polimérica. Também eu posso ter o meu princípio ativo retido na matriz polimérica ou absorvido ou disperso na minha matriz de nanopartículas poliméricas. Então, a gente tem aqui uma variação de sistemas que podem atuar com o meu insumo farmacêutico, e aí eu mostro para vocês aqui a diferença dos tipos de polímeros que são atuantes aqui, tá bom? Bom, como eu falei de sistema de liberação, aqui eu tenho outros tipos de sistemas de liberação que a gente pode falar um pouquinho. Eu tenho os sistemas inorgânicos, que aí eu tenho partículas inorgânicas, como sílicas, tenho os sistemas poliméricos, como partículas poliméricas que também podem ser utilizado material magnético para auxiliar no transporte desses medicamentos. E aqui eu tenho a parte lipídica, onde eu tenho partículas lipídicas sólidas, né, ou então os lipossomos. Aqui eu apresento também o nanotubo de carbono como parte inorgânica. Eu tenho os dendrímeros, que são aqueles materiais poliméricos que apresentam uma estrutura como se fosse uma estrutura de uma árvore que vai crescendo em volta desse material, e também tem assim os nanocristais. Então, eu tenho alguns sistemas inorgânicos, sistemas lipídicos e sistemas poliméricos de liberação de agentes ativos, de bioativos. Como é que funciona, então, falando dos mecanismos de liberação com os polímeros? Bom, eu tenho aqui a opção, mostrando aqui a figura, né? O A.
que é a difusão através de poros preenchidos com água. Aí aqui eu tenho partículas poliméricas hidrofílicas. A segunda é o sistema B, que é a difusão através de uma matriz polimérica. Aqui eu já tenho hipossolúveis, né? E aqui eu tenho um sistema que chama de erosão, que no caso é a dissolução. Os mecanismos de liberação, normalmente, que a gente conhece, que a gente ouve falar, são os mecanismos AB, que envolvem, né, esses dois sistemas aqui. Então, por que eu preciso estudar esse sistema de revestimentos? Quando eu vou trabalhar com material desse tipo, quando eu vou trabalhar com princípios ativos, com insumos farmacêuticos, e aí eu preciso fazer com que eles cheguem ao local do nosso organismo para que eles possam atuar. Só que o nosso organismo, né, ele é um sistema complexo. Então, assim, quando eu ingiro esse material, dependendo do tipo de remédio que eu estou ingerindo, né, de composto farmacêutico que eu estou ingerindo para tratar um determinado problema, dependendo do material, só o fato de eu colocar ele na boca já começa a reagir na minha boca antes de chegar, né, ao local que eu preciso. Por exemplo, tem gente que pega o remédio e coloca na boca, engole sem ter o transporte de água adequado. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... A gente não pode fazer isso, na verdade. A gente tem que engolir esse material sendo carreado por algum líquido. Então, assim, se ele é feito para ser tomado com água, a gente não pode deixar ele na boca e deixar ele dissolver na nossa língua, que muito provavelmente alguma coisa, alguma enzima, ou a saliva, ou até o pH da nossa boca, ou algum micro-organismo que esteja pela nossa boca, ele vai atacar aquele remédio e vai perder a eficiência. Então, o remédio ele precisa estar ativo no nosso sistema. Então, a gente pode... e assim, alguns desses princípios ativos, de repente, passando pelo meu sistema digestivo, ele pode agredir meu sistema digestivo. Então, eu posso fazer algumas terapias, né, com esse tipo de revestimento, para evitar, né, a irritação do meu sistema digestivo, para evitar a inativação do fármaco, para modificar a absorção daquele fármaco, ou então, às vezes, eu tomo um remédio que tem uns sabores horrorosos, né? Tem muitos xaropes. Eu lembro que a minha irmã, ela sofreu muito de bronquite, ela tomava um remédio que tinha um gosto amargo, mas é muito amargo. E aí, acho que era amoxicilina, não lembro agora o nome direito. E aí, só que ela tinha que tomar esse remédio, minha mãe, era um tremendo transtorno, porque a mãe não conseguia fazer ela tomar esse remédio. E aí, hoje em dia, algum desses remédios, por ter esses gostos que as crianças não conseguem consumir, né, que é um gosto muito ruim, se para nós adultos já é ruim, imagina para uma criança. Eles mascaram algum desses remédios, né, desses fármacos, com sabores. E aí agora você vê que tem remédio com sabor de morango, tem remédio com sabor de tutti-frutti, e por aí vai, né? Bom, aí além dessa parte da terapia, nós temos as tecnologias, né? Então, por exemplo, eu posso utilizar algumas vertentes tecnológicas, alguns tratamentos de superfície, algum material misturado que vai diminuir a influência da umidade, né, do sistema externo para o meu fármaco. Eu vou reduzir o risco de interação entre substâncias incompatíveis. Eu posso melhorar a estabilidade do meu medicamento e vou prolongar também o prazo de validade daquele medicamento. Então, assim, todo esse desenvolvimento tecnológico relacionado aos fármacos e os medicamentos tem essa relação que a gente pode trabalhar aqui. E também, como eu falei lá na questão do gosto amargo, nós temos a questão do marketing, né? Por exemplo, melhorar a identidade do produto, melhorar a aparência, a aceitabilidade, às vezes remédios muito sem cor, a gente sabe que nossos estímulos visuais trabalham bastante nisso, né? E melhorar também a resistência do produto. Então, assim, eu posso ter diversos tipos de produtos melhorados apenas trabalhando esse tipo de aspectos, né? Bom, entre os materiais poliméricos que atuam junto com os fármacos, eu preciso ter algumas características principais desses polímeros. E dentro dessas características, eu preciso que aquele material polimérico ele seja biocompatível, ou seja, tenha compatibilidade com o nosso sistema, que eles possam ser biodegradáveis por meio das rotas das vias metabólicas, né, que ocorrem no nosso sistema. Então, eu preciso que, por exemplo, aquele medicamento, aquele polímero, depois de ser ingerido,
ele seja excretado no meu sistema, ou então que ele seja biocompatível ou biodegradável durante o seu processo após a sua função principal. E assim, quando eu falo dessa biodegradabilidade, normalmente é a hidrossolubilidade, né, do material. Então eu posso estar trabalhando com eu tenho algumas condições e algumas características que atuam nessa taxa de degradação, como, por exemplo, a composição química, hidro ou lipossificidade, a massa molar média ou o grau de cristalinidade também pode influenciar, né, o tipo de solubilidade do material. Quanto maior a minha massa molar, né, mais difícil fica de dissolver esse material. Eu tenho também as temperaturas de transição vítrea do polímero, que elas podem atuar dependendo do tipo de temperatura. Eu posso ter um material eu posso ter um material mais complexo durante o meu sistema, as condições de fabricação desse material, a morfologia, o tamanho dessas partículas, tá? Então, assim, se elas são nanos, se elas têm tamanho de microns, e assim, a interação entre os sistemas de liberação A e B, ou seja, entre a matriz polimérica e o meu sistema de liberação. Ela pode ser mais hidrossolúvel, menos hidrossolúvel, e por aí vai. Bom, e aí eu falei dos polímeros. Quais são esses polímeros que são empregados na indústria farmacêutica? Temos os poliésteres alifáticos, que são esses carreadores de AB, né, de liberação AB controlada. Aqui eu tenho polivinilpirrolidona, que na verdade não é um polímero natural, é um polímero sintético, mas ele é muito importante. Ele é um polímero vinílico e ele apresenta excelentes propriedades para ser trabalhado como polímero dentro da indústria farmacêutica. O poliéster alifático, a gente está falando de materiais poliméricos como a policaprolactona, como também o poliácido lático. Os alginatos, né, trabalham com aspectos de liberação modificada, como estabilizantes, desintegrantes, né? Utiliza-se muitos alginato é muito utilizado na indústria alimentícia, mas também tem sido utilizado na indústria farmacêutica para justamente a liberação controlada também. Nós temos alguns acrilatos que são bioadesivos, trabalham com agente de liberação modificada, emulsificante e mudança de propriedades físico-químicas dos materiais. Nós temos a celulose, ela serve como adsorvente ou como um diluente, ou também como um desintegrante ou um agente de suspensão. Nós temos as famosas quitosanas, que atuam como espessantes, formadores de filme, mucoadesivo, agente de revestimento. E aí, esses polímeros são muito aplicados. E aí, eu trago para vocês um pouco de alguns polímeros aplicados à nossa tão querida e esperada vacina contra a Covid-19. Então, eles trabalham esses materiais poliméricos nas vacinas, tanto como agentes adjuvantes, que eles vão potencializar, né, a resposta dos medicamentos, ou então podem trabalhar como antidegradantes, com proteção dos medicamentos. E aí eu trouxe aqui para notícias recentes, né? Eu tenho que a Unicamp e a USP, por exemplo, elas estão avançando na elaboração de uma vacina por spray nasal, e aí esse material polimérico ele adere à parede muconasal. Eles não falaram qual é o tipo de polímero. Se a gente voltar aqui na nossa apresentação, a gente tem ali a quitosana, que então provavelmente eles podem estar utilizando a quitosana como material. Eu tenho também na Universidade Federal do Paraná, que está trabalhando com uma vacina, e aí está utilizando polidroxibutirato, que é um tipo de polímero natural também. Ele é muito similar aos polímeros tipo poliácido lático, então o PHV, o polidroxivaleriato. E eu trouxe uma outra notícia que é interessante, que logo quando começaram a fazer a liberação das vacinas, veio à tona o polietileno glicol. O polietileno glicol é um polímero muito utilizado e tem diversas aplicações. Só que aí, nessa vacina é interessante porque chama atenção, porque é um polímero que está modificado, utilizado na composição desse medicamento, só que ele pode trazer alguns malefícios. Então, foi levantada essa questão, por que na época não foi verificado, por que não foi feito o teste de liberação. E aí houve vários tipos de ocorrências, e a gente sabe, né, que a desinformação, né, o número de informações que a gente consegue pela internet, a questão dos negacionismos, né, sobre alguns assuntos,
E também temos as questões também, que a gente pode dizer, que é de infoxicação, ou seja, tem tanta notícia, tanta informação, que a gente acaba sendo intoxicado, infoxicado por informações. É um termo que eu aprendi num curso de, de autoaperfeiçoamento, né? Bom, com isso, gente, eu venho trazer umas considerações finais, que é para a gente entender que nem todo polímero é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Normalmente a gente vê o polímero como um grande vilão. Vem sempre aquelas fotos da tartaruguinha comendo um plástico, dos peixes morrendo. Isso realmente ocorre, mas isso é um fator que ocorre devido ao mau depósito e mau depósito desses materiais poliméricos, e aí a culpa é do homem, né, que não consegue fazer isso de uma forma adequada. A gente também vem conhecer que alguns polímeros são importantes na indústria farmacêutica e quanto de dinheiro que move esses polímeros, e a gente também conheceu rapidamente um pouquinho sobre os sistemas de liberação de fármaco. Eu convido a vocês, a quem tiver mais interesse sobre esse assunto, buscar mais informações, né, nas nossas universidades federais, nossas universidades estaduais, principalmente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao qual eu pertenço, onde existem muitos trabalhos baseados em polímeros sendo aplicados na indústria farmacêutica. O meu orientador, por exemplo, ele participou daqueles eventos TEDx, onde ele fala justamente sobre o desenvolvimento de material polimérico para uma determinada doença. Se vocês quiserem procurar depois, é importante, né? Busquem o professor José Carlos Pinto, vocês vão ver que existem diversas entrevistas com ele, e esse medicamento é bem interessante, que ele trabalha com polímeros, por exemplo, para tirar um gosto ruim do medicamento, para dar acesso às crianças a esse medicamento.